Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós esperamos que o Guilherme Stone esteja gravando, né? A ministração, o programa de hoje, tudo direitinho aí. Esqueci de falar com ele logo cedo, rapaz. Mas acredito que ele está acompanhando, que o programa está ao vivo. E sendo assim, a gente tem ministração a fazer, né? Em nome de Jesus. Paramos ontem na abordagem do capítulo 6, ficamos aqui no versículo 19, né? Ficamos de continuar do versículo 20 em diante, na perspectiva, abordagem desse trecho, na perspectiva da formação do caráter cristão. A gente falou aqui que é a continuidade do discipulado. Não desse discipulado denominacional, mas no discipulado de Cristo, né? No discipulado de Cristo. E para ser mais entendido o que estamos dizendo do discipulado de Cristo, me refiro àquela expressão do ser de imitadores de Cristo, né? Ser de meus imitadores, disse Paulo, por exemplo, como ele era de Cristo. O próprio Jesus disse: eu vos dou exemplo para que façais o mesmo. E expressão como a de Romanos 15, versículo 1 ao versículo de número 4, que fala desse afeiçoamento com Cristo. Louvado seja Deus. É deste discipulado que eu estou falando, que é a formação propriamente dita do caráter cristão. Não é? E foi isso que Jesus, no Sermão da Montanha, proporcionou aos discípulos, a quem também deu o nome de apóstolos. E aí o Senhor começa a falar-lhes da vantagem, ou das vantagens que eles teriam, e todos têm, de procurar agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, exatamente em contrapartida, o entendimento maior que o pecado não compensa. E como já ministramos aqui em outras oportunidades, que obedecer a palavra, ou que para cada princípio obedecido da palavra há bênçãos, como para cada princípio transgredido da palavra há maldições. E que obviamente devemos contar com a graça e com a misericórdia de Deus, para toda a transgressão, todo pecado já cometido por nós, porque o perdão divino existe, e o perdão divino é sem carência. O perdão divino, ele é automático. O perdão divino, ele é instantâneo. Agora, claro, há
pecados que, mesmo sendo eles perdoados, deixam consequências terríveis muitas vezes, não é? Ou as consequências vêm. E por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos para a vantagem, o privilégio, o ganho que teriam em segui-lo, em aplicar-se à vontade de Deus. E aí temos aqui as bem-aventuranças que também aparece em Mateus, que é muito mais famosa, as bem-aventuranças, no trecho lá de Mateus, capítulo de número 5, né? Mas como estamos em Lucas, vamos nos ater às bem-aventuranças aqui em Lucas. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E Mateus, quando fala disso, Mateus fala dos pobres de espírito. Não era simplesmente ser pobre, não é? Pobre de espírito. Que na perspectiva do mundo, ser pobre de espírito é ser suicida, é ser pessimista, é ser negativista. O mundo define pobre de espírito quem não tem fé, quem não tem esperança, né? Quem é negativista, e por aí vai. Mas o pobre de espírito, que a Bíblia diz, que ele é bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus, é o humilde. É o que expressa a dependência de Deus e em tudo ora a Deus e em tudo conta com Deus na frente. O pobre de espírito, que se refere aqui na bem-aventurança, é o que, além de expressar a dependência de Deus, ele reconhece a sua falibilidade, reconhece seus erros, reconhece seus pecados, reconhece a falibilidade da natureza humana, e por isso ele, inclusive, compreende melhor o outro. E aí a palavra misericórdia, que é a tolerância, se junta à bem-aventurança aqui de pobre de espírito, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia significa tolerância. A palavra de Deus diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. E é por causa da sua misericórdia que não somos consumados. E diz a bem-aventurança que, sendo misericordiosos, alcançaremos misericórdia. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, ser misericordioso é ser tolerante. E em Mateus 6, versículo 14, Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus estava dizendo da vantagem de você ser assim, ser pobre de espírito. Você não perde nada. Você só tem a ganhar em ser humilde, em reconhecer seus pecados. E o reconhecimento do pecado pessoal faz com que nós não julguemos os outros. Está tudo aqui amarrado, porque mais na frente, neste capítulo 6 de Lucas, versículo de número 36,
Jesus manda que sejamos misericordiosos, como também é o Pai que está nos céus, né? Como também vosso Pai é misericordioso. E aí, observe o versículo 36, 37, por isso que eu estou dizendo que está tudo amarrado. Porque quando a pessoa reconhece a sua falibilidade, a falibilidade humana, ela não se acha melhor que os outros. Ao contrário, ela se coloca no lugar do que erra, ela se coloca no lugar do que falha, ela se coloca no lugar do que peca. Como a gente vai ver mais adiante, isso aqui é amarrado por Jesus nos ensinamentos que Lucas passou para Teófilo. Aí, voltando aqui ao versículo 37 de Lucas 6. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Saltai e saltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Louvado seja Deus. E o versículo de número 41 e 42. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? E como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Deixa eu ler um outro texto aqui da Bíblia, para você associar a esse que acabamos de ler de Lucas 6, do 36 ao 42. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, quando você julga os outros, aponta o pecado alheio, o pecado do outro, você critica, condena, você, se pudesse, dava fim ao outro por causa do seu pecado, né? De repente você se sente vítima, você se sente ofendido, você se sente prejudicado, mas em nada você é melhor que o outro. Em nada você é melhor que o outro. Em nada nós somos melhor que ninguém. Não existe ninguém melhor que ninguém. Por isso que Jesus manda que tiremos o argueiro do nosso olho. Que tiremos a trave que está no nosso olho para tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Por isso que Jesus recomenda que façamos isso. Por isso que Jesus recomenda que não julguemos. Por isso que Jesus manda, em resumo, para tratar o outro com espírito de mansidão, olhando por nós mesmos. Isto tudo aqui é a formação do caráter cristão. Isso aqui é, inclusive, uma atitude nossa que faz com que sejamos blindados pela ação do adversário. Como foi o intuito do irmão de deixar alguns versículos para vencer o inimigo. Porque o inimigo opera, gerando em nós um sentimento de ira, de raiva, de vingança, de ódio. Quando nós analisamos essas palavras da Escritura Sagrada, as palavras de Jesus, entendemos que devemos nos desvencilhar deste sentimento.
que é o diabo, para, na verdade, destruir nós pessoalmente. Destruir você pessoalmente. Além de estar sendo formado o caráter cristão com essas palavras de Jesus. E segue o texto, Lucas 6, versículo 21. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Esta fome não é fome de pão, não é? É a fome de justiça. Porque seremos fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Este choro não é um choro qualquer, obviamente. Não é? Lá em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui é exatamente a contristação, ou é o contristar-se por conta da própria fraqueza. É o pesar pessoal por aquilo que sabemos entristece a Deus. É sentir aflição por causa do nosso pecado pessoal. É sentir aflição por causa da imoralidade, da crueldade, da injustiça, da desvantagem que muitos tiram dos inocentes, do abuso da ingenuidade das pessoas, que muitos tiram proveito. É esse conjunto de sentimento de contristação e de angústia, quando na verdade não podemos fazer muita coisa por todo mundo que é injustiçado. Como, por exemplo, essa má distribuição de renda. Né? Como diz o poeta, poucos têm muito para viver, muitos têm pouco para valer. É inadmissível. A riqueza de todo mundo está na mão de 7, 8 homens. Absurdo um negócio desse. Não é, amados? E o que a gente tem visto aí pelo mundo afora. Bem-aventurados que choram. O choro que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É este o choro que Lucas se refere, igual a Mateus se referiu. Bem-aventurado vós, bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus já havia advertido aos discípulos. Louvado seja Deus. Que os profetas passaram perseguições. E eles não eram melhores que os profetas que os antecederam. E é interessante isso aqui. E aí você associa o versículo 22 ao versículo 26. Ai de vós quando os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas.
Isso aqui não é uma apologia ao falso testemunho, ao mau testemunho, né? Ou seja, não é para andar errado. Não é para andar errado. É para andar direito. Para fazer a coisa certa. É para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é, sobretudo, defender os interesses de Deus com unhas e dentes. É estar a favor de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente fala a palavra de Deus, a gente fala das verdades de Deus. Há pessoas que se incomodam porque sabem que nós somos falhos. Nós, eu, você. Mas só que o que a gente estiver falando não é de nós, é de Deus. E tem pessoas que acham que somos indignos de falar da santidade de Deus porque nós somos pecadores. De falar da fidelidade de Deus só porque nós somos infiéis. De falar da onipotência divina só porque nós somos sem poder. Não. Como Paulo disse aos romanos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a infidelidade de alguns não aniquilará a verdade de Deus. Tem gente que se incomoda. E isso aborrece. É quando passam a falar mal de nós. Porque também escutam aquilo que não gostariam de ouvir. Porque quando escutam o que gostariam de ouvir, aí aplaudem, aí abraçam, aí beijam, aí ajudam, aí favorecem. Porque escutam, às vezes, coisas para só massagear-lhes o ego e encobrir os erros. Eram assim que agiam os falsos profetas. Impressionavam as pessoas. Eu estou ministrando também neste tempo o livro de Jeremias, na escola bíblica onde congregamos, e a gente vê Jeremias ladeado por um bando de falsos profetas que eram aplaudidos pelas pessoas, enquanto Jeremias pagava N preço. Lançado no calabouço, preso, agredido na face. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto os falsos profetas eram aplaudidos pelos reis e pelo povo. Por isso que eu estava dizendo a vocês que esse capítulo 6 de Lucas, ele é tão importante ser ministrado, inclusive, também nos púlpitos, porque aqui está a formação do caráter cristão. Louvado seja Deus. E mesmo que alguém conheça você, meu irmão, minha irmã, e saiba do seu pecado, das suas falhas, das suas fraquezas, mas é de Deus que você deve estar falando. Claro, deve cuidar de adequar sua vida à palavra de Deus para se salvar. Mas isso é pessoal. Porque quem se julga melhor que você está contrariando a palavra de Deus por estar se achando melhor, o que não é. Não existe ninguém melhor que você. Não se deixe abater pelas acusações e pelos apontamentos de Satanás. Não se deixe abater. Creia no perdão divino.
creia na misericórdia divina, creia na longanimidade divina, levante a sua cabeça. Louvado seja Deus, e siga em frente a sua caminhada. Eu estou me lembrando aqui agora do texto lá de Lucas, capítulo de número 17, que me faz ter que dizer isso aqui. Pular do capítulo 6 para o capítulo 17, mas é o contexto desta verdade. Lucas 17, Jesus disse que é inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor lhe fora que se lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Deixa eu explicar isso aqui. O escândalo não é o pecado em si, porque eu tenho meus pecados que você não sabe. Por isso que Jesus perguntou aos escribas e fariseus: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mais fácil é dizer, perdoados estão os teus pecados. Ninguém está vendo. Porque há pecados que não são visíveis, que não são gigantescos, não é? Como pessoal nomenclatura. Não é? O pecado não é o escândalo em si. O escândalo não é o pecado em si. O escândalo é a propagação do pecado alheio. Aí Jesus diz que quem propaga a falha do outro, o pecado do outro, é melhor que seja amarrado no pescoço desta pessoa uma pedra e ela seja lançada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Um desses pequenos. Porque a pessoa lá se reconciliou com Deus, enquanto o outro está difamando ela. A pessoa lá se consertou, a pessoa lá se converteu, enquanto a outra pessoa está queimando a sua imagem, queimando o seu filme, gerando desconfiança na pessoa, fazendo outras pessoas ficarem cismadas com o outro, desconfiada do outro. Aí Jesus diz no capítulo 17, versículo 3, olhai por vós. Esse olhai por vós é aquilo que a gente leu agora há pouco em Gálatas 6, versículo 1. Como é que você gostaria, se fosse você? Como é que você gostaria de ser tratado, aliás, se fosse você que tivesse sido pego em flagrante, que tivesse sido descoberto o pecado, que tivesse causado dano ao outro? Como é que você gostaria de ser tratado? Aí Jesus manda que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Lá em Mateus 16 a gente lê, entre tu e ele só, Jesus diz. Entre tu e ele só. Então isso é a formação do caráter cristão. Louvado seja Deus. Voltando a Lucas capítulo 6. Bendito é o nome de Jesus. Temos aqui os ai, porque será dolorosa as consequências do desagradar a Deus. Será dolorosa a pena, será muito caro o preço da desobediência. A obediência faz com que nós paguemos um determinado preço, né? Obedecer não é fácil, não. Mas o preço da desobediência é maior. O preço da desobediência é maior. O desagradar a Deus não compensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O desagradar a Deus não compensa. E aí esse capítulo 6 está recheado de princípios
que inclusive devemos aplicá-los à nossa vida nesta relação sociável e nesta relação com o divino. E deixa para terminar aqui, por causa da exiguidade do tempo, e nada nos impedirá de voltar a falar desse capítulo 6 de Lucas, que não precisamos estar julgando ninguém, não compete a nós, nós não somos o juiz, porque fazendo isso nos julgaremos melhor que os outros, e não somos. A exemplo daquela situação que uma mulher foi pega em pleno ato de adultério, e os homens levaram-na a Jesus, e quando chegaram para apedrejar a mulher, Jesus lhes disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que começou a sair do mais velho ao mais novo. Todos foram saindo, porque todos eram tão pecadores quanto aquela mulher. Está lá em João capítulo 8. Louvado seja Deus. Todos saíram, porque eram todos pecadores. De repente não eram metidos na prática do pecado lascívico, na prostituição, na fornicação, no adultério, mas eram tão pecadores quanto aquela mulher, porque não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Não é? Tanto é pecado mentir, como esfaquear a mãe. Tudo é pecado diante de Deus, neste caso. Não é? Mas não devemos estar julgando ninguém. Agora, a árvore boa ela dá fruto bom, e a árvore má dá fruto mau. E é pelo fruto que se conhece a árvore. Não precisa a gente estar apontando ninguém, não cabe a nós. Mas quem é, é. Quem não precisa dizer que é. E nem precisa ninguém estar apontando, porque é pelo fruto que a árvore é conhecida. Louvado seja Deus. E cabe a nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Cabe a nós andarmos em novidade de vida. Cabe a nós refletirmos a imagem e a semelhança de que nós fomos criados. Louvado seja Deus. Porque será grande o nosso galardão e seremos filhos do Altíssimo, que é benigno até para com os ingratos e maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, busquemos essa postura de cristão, que isso, aliás, é um dever nosso. É um dever nosso ter essa postura de cristão, nos é ensinada em Lucas capítulo de número 6. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.